Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quarta-feira, nesta oitava da Páscoa. Essa grande celebração que devemos, de fato, viver. De fato, devemos trazer presente essa celebração para a nossa vida e para a nossa casa. Enfim, Jesus ressuscitou. E que nós possamos ter essa certeza de que o amor, ele sempre vence o ódio. A vida sempre vence a morte. E é assim que nós devemos ir superando as dificuldades que vão surgindo na nossa vida, as limitações que nós temos, os desentendimentos, e assim ir construindo sempre uma vida nova em Jesus Cristo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o texto belíssimo, falando dos discípulos de Emaús. Eu quero que você acompanhe junto. O Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: O que foi? Eles responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo? Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Ao longo desta semana, quando nós meditamos a palavra, e sempre nós dizemos é uma grande celebração, a oitava da Páscoa, nós vemos que todas estas passagens
que nós estamos meditando, elas fazem parte de um único dia. Por isso o texto de hoje nos diz assim, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, no dia da ressurreição do Senhor, eles estavam caminhando, aqueles discípulos de Emaús, e nesse caminhar falavam daquilo que estava acontecendo. E de repente Jesus se aproxima deles e pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles dizem para Jesus: será que você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? A partir daquele momento começa um diálogo, mas o texto salienta, eles estavam como que cegos, eles não reconheciam Jesus. E Jesus foi contando tudo aquilo que deveria acontecer com ele, passando por toda a Escritura. A fala e a explicação não adiantou de nada. Jesus teve que partir para a experiência. Veja, assim como Maria Madalena reconheceu Jesus quando ele pronunciou o seu nome, os discípulos de Emaús reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. É o gesto. E aqui nós vemos já uma segunda experiência sensitiva. A primeira, com Maria Madalena, nós fizemos a experiência a partir da fala. Aqui, a experiência a partir da visão. Que nós possamos também ir fazendo estas experiências com Jesus. Eles olharam para Jesus e reconheceram, ele partiu o pão. Assim como naquela celebração, quando ele multiplicou os pães, ou naquela Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia, naquela última refeição que Jesus fez com os discípulos, Jesus reparte o pão, Jesus reparte o alimento. Mas uma coisa que nós também devemos salientar, Jesus estava na casa deles. Quem deveria servir? Os donos da casa. Mas é Jesus que toma a iniciativa e parte o pão para eles. Naquele exato momento, os seus olhos como que se abriram e Jesus desapareceu da frente deles. E aí um começou a contar a experiência para o outro. Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava sobre as Escrituras? É esse sentimento que eu gostaria que nós tivéssemos. Eu gostaria de ter esse sentimento. Que o nosso coração ardesse quando nós ouvimos as Escrituras. Esse morrer de zelo, como nos ensina Santo Elias. Esta chama viva de amor, como nos ensina São João da Cruz, e que a palavra de hoje possa incendiar o nosso coração de amor, possa inflamar o nosso coração de amor, e nós possamos, assim como os discípulos de Emaús, anunciar que nós vimos também o Senhor. Evangelize, porque evangelizar é preciso.